Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs,
Sempre no domingo da oitava de Natal, a liturgia da igreja se volta para a família de Nazaré. Mais uma vez voltamos o nosso olhar para a gruta de Belém. Os pastores, que ao receberem o anúncio do anjo, acorrem apressadamente à gruta, encontrando Maria, José e o menino deitado na manjedoura. A revelação de Deus foi através de uma família humana. Poderia ter simplesmente aparecido na terra, mas não. Desceu e nasceu de uma mãe. Precisou de um pai, de um lar, de uma família. E por isso a família humana tornou-se ícone de Deus. Pois Deus é trindade, é comunhão de amor. E a família é uma expressão que reflete o mistério insondável do Deus amor. Homem e mulher, criados à imagem de Deus, tornam-se no matrimônio uma única carne. Isto é, uma comunhão de amor que gera vida nova. A família humana, num certo sentido, é ícone da Trindade, pelo amor interpessoal e pela fecundidade do amor. Em primeiro lugar, meus amados irmãos e irmãs, a festa de hoje mostra claramente que a família é sagrada. A família para nós não é simplesmente uma realidade cultural, social, antropológica. Ela é, acima de tudo, uma realidade teológica, isto é, ela pertence ao plano de Deus para a humanidade. E Deus nos mostra isso desde a criação, pois Ele pensou, e cada pensamento de Deus é também a criação, a humanidade como homem e mulher, e determinou que o homem não estivesse sozinho, como podemos ouvir e ler no livro do Gênesis. Desde o princípio, a primeira palavra do homem foi uma declaração de amor à mulher, podemos dizer. Quando ele disse assim, Adão disse assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, meus amados irmãos e irmãs, se Cristo veio a este mundo para levar à plenitude tudo quanto o Pai sonhou desde o princípio, assumiu e santificou a família, de modo que, se ela já era santa, porque faz parte do plano de Deus, mais santa ainda tornou-se, porque assumida e santificada pelo Cristo Jesus e feita por Ele sinal da igreja e do reino de Deus. Ainda mais, nosso Salvador foi às bodas de Caná, como também nos diz São Cirilo de Alexandria, para santificar o princípio da geração humana. E é o que recorda o Evangelho de hoje, mostrando o Senhor Jesus no seio familiar, como qualquer criança, submisso aos seus pais no dia a dia. É também o que mostra a carta aos Colossenses, que diz assim: irmãos, vós sois amados por Deus, sois seus santos eleitos, revesti-vos de sincera misericórdia, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo, que a palavra de Cristo habite em vós. Tudo o que fizeste seja feito em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. E também neste sentido, São José Maria chega a afirmar sobre o matrimônio. Para um cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social, e menos ainda, um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural. Sacramento grande em Cristo e na Igreja, como diz São Paulo. E ao mesmo tempo, e inseparavelmente, contrato que um homem e uma mulher estabelecem para sempre. Porque, queiram ou não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel, sinal sagrado que santifica a ação de Jesus, que se
a poça da alma dos que se casam e convida a segui-lo, transformando toda a vida matrimonial em um caminho divino sobre a terra. Meus amados irmãos e irmãs, diante disso tudo que ouvimos, da clareza do plano de Deus para a família, temos que afirmar que jamais um cristão poderá aceitar que seja chamado propriamente família quaisquer uniões, que não a união de um esposo com uma esposa e os filhos nascidos do amor deles ou pelo amor deles acolhidos. Com todo respeito, claro, àqueles que pensam de modo diferente, mas jamais podemos aceitar um conceito de família diverso daquele que a palavra de Deus nos apresenta. Podem dizer sobre nós que somos atrasados ou quadrados, mas precisamos ser fiéis à palavra de Deus, que é sempre nova e atual. Não nos iludamos, meus amados irmãos e irmãs. A igreja somente será fiel ao homem se for absolutamente fiel a Cristo, e deve ser fidelíssima neste tema tão decisivo para a humanidade. Destruir e desvirtuar a família é colocar em perigo a própria humanidade, o próprio tecido social. É só olhar para o nosso mundo. Como vemos hoje tantos querendo destruir a família com tantas ideologias, querendo aprovar o aborto, ideologia de gênero, querendo igualar a união de um homem e de uma mulher com a união de dois homens, de duas mulheres. Não que eles não queiram, se eles queiram, a liberdade está com eles, mas não querer igualar aquilo que Deus criou desde o princípio, a união entre um homem e uma mulher. E vemos então como o mundo está diante dessas defesas, dessas implantações no mundo. Como o mundo tem se perdido, porque querem destruir a família. Meus amados irmãos e irmãs, no desígnio de Deus, a família não é somente uma pequena igreja, mas é também lugar de humanização e realização humana. Na família, aprende-se ou deve-se aprender a rezar e a amar a Deus com terno carinho. Na família também, nós fazemos as nossas primeiras experiências da cruz de nosso Senhor. Pois aí é que choramos pela primeira vez, que enfrentamos as primeiras crises e os primeiros sofrimentos, como a família de Nazaré, também no Evangelho de hoje. E infelizmente, meus amados irmãos e irmãs, uma sociedade como a nossa, paganizada, materialista, incapaz de sonhar ideais altos, transcendentes, já não mais compreende esta linguagem. A família é vista simplesmente sob um prisma humano, sem nenhuma referência ao plano de Deus, como se fosse apenas um ajuntamento de pessoas, uma comunidade afetiva. Dizem muitos sábios, entre aspas, sábios desse mundo: secularizada, a família cai no faça você mesmo, sendo destruída e desmoralizada. A televisão prega todos os dias o seu fim. As novelas desmoralizam-as. Os astros e estrelas da mídia defendem o divórcio, o aborto, a ideologia de gênero, a infidelidade conjugal, paterna e filial, o desrespeito entre os pais e filhos, como se tudo fosse normal, fosse indiferente aos sonhos e mandamentos do Senhor para o amor humano. E as leis que deveriam salvaguardar a lei natural avançam cada vez mais para o fim da família. Mas nós, católicos, temos o dever sagrado de resgatar o plano de Deus para a família, respeitando a opinião dos outros, dos pagãos, podemos dizer, alguns dos quais também cristãos, infelizmente, se dizem assim. Mas é preciso deixar claro qual o sonho de Deus para a realidade da família humana. É preciso deixar patente que não aceitamos profanar algo que nasce de um sacramento e foi abençoado por Deus desde o princípio e santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não se trata de ser aberto ou não, moderno ou não, mas de ser fiel, de ser cristão,
de levar a sério o Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs, que nossas famílias sejam então cristãs de fato. O Senhor irá pedir de nós conta de nossa vida de família. Começamos, portanto, a viver em família, na nossa própria família, demonstrando ao mundo, através do amor e da generosidade na família, a grandeza de um lar verdadeiramente cristão. Que sejam então, meus amados irmãos, os nossos lares, lugar de convivência pacífica e respeitosa, lugar de partilha de sonhos, problemas, esperanças, alegrias e tristezas. Que sejam nossas famílias lugar onde se vive a fé, onde se reza diariamente, onde aos domingos o Senhor tenha um lugar especial. Que seja um lugar de humanização, de crescimento nas virtudes humanas e cristãs. Lugar de diálogo, de perdão, de compreensão e de paz. E por fim, meus amados irmãos e irmãs, que interceda por nós então a Virgem Maria e seu esposo São José. Que tenha misericórdia de nós, o Cristo Jesus, feito obediente a seus pais no coração da casa de Nazaré. E que todos nos esforcemos sinceramente para construir em nossa casa um ambiente realmente de igreja doméstica, que seja já agora um pedacinho do céu, daquele céu que esperamos um dia, onde com Maria e com São José contemplaremos eternamente o Cristo, por eles nascido, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Sua mãe Maria Santíssima. Santíssima.